Oi pessoal, hoje será a comparação de duas creepypastas bastante famosas, TC Torby e Jack Risonho. Mas antes de começar devo dizer que usarei o TC Torby e o Jack Risonho da história original. Agora que expliquei de como vai ser o vídeo, vamos para a comparação, começando por TC Torby. Tobias Aaron Rogers, mais conhecido como TC Torby, é o protagonista da creepypasta de mesmo nome. Tobias havia nascido com várias doenças mentais diferentes, e ele também tinha uma doença física conhecida como síndrome de Tourette. Certo dia ele foi intimidado por crianças por ter a síndrome de Tourette, o que o fez se contorcer incontrolavelmente. As crianças lhe deram o apelido de como ele ficaria conhecido, TC Torby. Por causa disso, Tobias foi educado em casa e, apesar disso, tudo era basicamente normal. Mas a sua vida mudou quando ele completou 17 anos. Ele e sua irmã sofreram um acidente de carro. Ambos sobreviveram tempo suficiente para que ambos chegassem ao hospital, mas a irmã de Torby não resistiu e morreu no hospital. Depois disso, Torby desenvolveu estresse pós-traumático e esquizofrenia. Sua saúde mental piorou quando seu pai se tornou abusivo com ele e a sua mãe. Seu pai o abusou verbalmente e o espancou, apesar de Torby não sentir isso devido a ele ter insensibilidade congênita à dor. A sua mãe então ficou preocupada e o levou a um médico para tratamento mental. Isso não ajudou o Tobias e ele começou a ver um homem alto de terno o perseguindo à distância. Naquela noite, Torby teve um sonho com sua irmã morta e quando acordou ouviu vozes lhe dizendo para matar seu pai. Ele tentou ignorar as vozes, mas não conseguiu ignorá-las e esfaqueou seu pai até a morte. Sua mãe viu o que ele fez e ficou horrorizado. Ele, sabendo que sua mãe não fez nada com ele que ela o amava, a deixou escapar. Pouco tempo depois, ele foi à garagem do seu pai e pegou 2 machados. Depois disso, ele usa gasolina e uma caixa de fósforos para incendiar a floresta ao redor e o bairro onde morava Torby. Sabendo que não havia escapatória, esperou por sua morte, mas foi salvo por Slenderman. A história termina 2 semanas depois com a mãe de Torby se mudando para a casa de sua irmã e as notícias contando a história de 4 estudantes do ensino médio encontrados espancados e esfaqueados até a morte. Os seus poderes e habilidades são características físicas sobre-humanas. Uso habilidoso de machado. Habilidoso em combate. Supressão de dor. Torby não pode sentir dor, não importa o que aconteça com ele devido a ele ter durante toda a sua vida a insensibilidade congênita à dor com amidrose, que faz com que qualquer dano causado ao seu corpo não seja sentido por ele. Manipulação do fogo. Depois que matou seu pai, ele conseguiu incendiar a floresta ao redor e o seu bairro utilizando uma caixa de fósforos e gasolina. Estratégia. Torby é principalmente um assassino de emboscada que tentará conter e matar as suas vítimas, mas mudará para machados de alcance se for visto. E o domínio de furtividade. TC Torby consegue ser silencioso quando vai matar as suas vítimas, como quando ele se aproximou do seu pai para matá-lo sem fazer barulho. Ele foi capaz de superar seu pai em combate físico, quebrando seu rosto com seus socos, derrubando-o em mais de uma ocasião e o esfaqueando até a morte. Foi capaz de decapitar alguém de forma limpa. A arte foi feita pelo seu criador. Ele também foi capaz de pendurar 2 pessoas, que também é uma arte do criador da sua história, e matou 4 estudantes do ensino médio em uma noite, esfaqueando e espancando eles até a morte. Com os seus machados, ele é capaz de danificar o crânio de seres humanos e destruir qualquer tipo de madeira. Ele escapou a tempo antes que a polícia o encontrasse, matou 4 estudantes do ensino médio sem que pudessem escapar, e atacou seu pai sem que ele pudesse reagir, e o matou sem muito esforço. Ele sobreviveu a um acidente de carro que matou sua irmã. Foi espancado pelo seu pai, mastigou as suas mãos e os seus dedos. Foi empurrado, mastigou a própria bochecha. E com sua imunidade à dor, ele não se incomoda com nenhum ataque grave.
O seu vigor é possivelmente atlético, e por ele ser imunador, ele pode continuar lutando mesmo que esteja ferido gravemente. A sua inteligência é média. Ele geralmente é controlado por Slenderman, mas mostrou ter habilidade com furtividade, além de ter conhecimento geral ao iniciar o incêndio em sua casa. Ele utiliza 2 machadinhas, uma faca de cozinha, gasolina, fósforos, óculos de proteção, e roupas aparentemente retardantes de chamas. Embora tenha imunidade à dor, ele ainda é um ser humano, que carece de educação completa, e é amplamente guiado pelos Slenderman e não por ele mesmo. Ele também tem disfunções psiquiátricas graves, incluindo a síndrome de Tourette, que o causa espasmos. E agora que falei sobre Teletubby, é a vez do Jack Risonho. Jack Risonho é uma entidade sociopata extremamente cruel que fingir ser como um amigo imaginário para crianças pequenas, mas se revela ser um monstro que tortura famílias. Ele se apresenta como um palhaço e oferece doces para ganhar a confiança das crianças. Jack Risonho foi criado por um anjo para ser originalmente um amigo imaginário e foi enviado para um pobre garoto chamado Isaac, no ano de 1800, mas acabou sendo esquecido e trancado em sua caixa com suas cores alegres, desaparecendo e se tornando preto e branco. Isaac, o garoto que deveria ser amigo de Jack, cresceu e se tornou um serial killer. Jack viu todas as mortes de Isaac. De início, ele ficou confuso, mas passou a gostar do que Isaac fazia. Eventualmente sua personalidade foi corrompida, pois ele deveria gostar de tudo que Isaac gostasse. Quando ele foi liberado de sua caixa, ele torturou Isaac antes de o matar. Depois de ter feito isso, ele foi embora, para que pudesse torturar as outras crianças espalhadas pelo mundo. Os seus poderes e habilidades são características físicas sobre-humanas. Manipulação de sonhos. Jack consegue criar pesadelos na mente das pessoas. Elasticidade. Ele conseguiu esticar os seus 2 braços para pegar Isaac. Furtividade. Ele foi capaz de permanecer morando em uma casa por longos períodos de tempo, sem que nenhum adulto percebesse. Imortalidade tipo 1. O usuário não pode morrer por ter uma quantidade ilimitada de energia vital. Autossustento tipo 2. É a capacidade de sobreviver indefinidamente sem comida ou água. Manipulação animal. Pode fazer com que baratas saiam rastejando de sua garganta e as façam entrar nas cavidades torácicas de suas vítimas. Magia. Capaz de conjurar coisas que ele tira de suas mangas, como agulhas de adrenalina e doces. Telecinese menor. Bloqueou uma porta fechada do outro lado da sala. Manipulação da vida. Pode dar vida a soldadinhos de chumbo e, presumivelmente, a outros objetos inanimados. Transformação. Pode se transformar em uma nuvem escura gigante que o torna um tanto intangível. Teletransporte / invisibilidade. Ele desaparece e reaparece constantemente em ambas as histórias. Por exemplo, desapareceu quando James tentou mostrá-lo à sua mãe, e reapareceu quando ela saiu. Armamento natural, que são as suas garras e dentes. Manipulação de almas. Ele aprisiona as almas de suas vítimas em um playground, onde uma cantiga chamada Pop Vai a Doninha toca para sempre em segundo plano. Carisma. Jack se passa por um cara legal para ganhar a confiança das suas vítimas. Ilusionismo. Jack Risonho pode causar alucinações visuais, presumivelmente para os pais, como ele fez na história original. Metodologia de tortura. Jack tem conhecimento sobre a anatomia humana e usa esse conhecimento para arrancar os órgãos de suas vítimas. Métodos de assassinato e manipulação de tecnologia limitada. Ele pode fazer com que interruptores de luz não funcionem, acendendo as luzes apenas quando ele quer. Ele rasgou o interior de Isaac, pregou uma criança na parede e o manteve vivo para ser torturado. Acidentalmente esmagou um gato até a morte com seu aperto. Pode mutilar os corpos de suas vítimas. Facilmente superou Isaac em combate físico e o prendeu para ser torturado. Ele foi capaz de arrastar rapidamente Isaac pela sala com facilidade. Destruiu 2 quartos. E matou um cachorro. Recheou ele de doces e o pendurou em uma luminária.
Jack pôde atacar humanos sem serem capazes de reagir. Esquivou de um ataque da mãe de James. Deu blitz em Isaac, que nem conseguiu vê-lo em movimento. A sua durabilidade é desconhecida, mas acredito que seja superior à de um humano comum. Jack risonho afirmou que não pode se cansar e que não precisa comer nem beber. Ele é habilidoso em anatomia humana, capaz de realizar autópsias ao vivo em humanos e remover vários órgãos enquanto ainda os mantém vivos. Ele enganou a mãe de James para matar o próprio James. Possuir todos os conhecimentos de Isaac, e é um mestre em tortura e assassinato. Jack pode conjurar armas e outros objetos à vontade. Na história original, ele utilizou uma faca longa, um martelo, anzóis e uma agulha de adrenalina para torturar Isaac. Ele pode originalmente ser preso dentro da caixa de onde ele saiu, mas ela foi feita há mais de 100 anos e foi vista pela última vez sendo jogada em uma lata de lixo, o que significa que provavelmente não está mais por perto. Jack risonho supera Tcitobe em vários quesitos. Por mais que Tcitobe seja imune à dor, ele ainda pode ser morto, e Jack risonho demonstrou ser bem mais forte e ter mais poderes do que Tcitobe. O vencedor também dependeria do local, da estratégia e das habilidades de cada um. E lembrando que eu usei as versões das histórias originais e não usei as versões compostas dos dois. Mas lembrando que essa é a minha opinião, você pode deixar a sua nos comentários do vídeo. E se quiser pode deixar sugestões de futuras comparações de assassinos, monstros, SCP, animais, super-heróis e vilões. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva para não perder vídeos como esse.